E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a vocês. Mais um Repensar que se inicia, mais um livro interessante com um tema bastante importante para o nosso dia a dia, na nossa convivência com os nossos amigos, com os nossos familiares, enfim, com a humanidade, porque o tema desse livro é importante, o valor do perdão. E quem está aqui para conversar conosco é o seu autor, que é o Dr. Francisco Cajazeiras. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado, é sempre bom também estar aqui. É sempre bom falar de coisa boa, né? Opa, de ajudar as pessoas a se compreenderem, a conviverem melhor. Eu acho que isso é importante verdade, na sim. vida, né? Eu acho que isso tem um valor extraordinário na nossa vida, né? Isso é o que dá a felicidade verdadeira. Não é? Os meninos até brincam comigo porque eu falo, isso felicita. E é verdade, felicita mesmo, né? Bom, esse livro aqui, Valor Terapêutico do Perdão. Ou seja, o perdão é uma terapia, é isso? Mais ou menos? Como eu já tinha dito anteriormente, em outro momento, os livros que eu escrevo, boa parte pelo menos, tem a ver com palestras que eu faço. Então, uma vez, um companheiro lá em Fortaleza, ele me propôs esse tema, o valor terapêutico do perdão. E então, eu me preparei para isso, mostrando que o perdão não é apenas um comportamento místico religioso e que quando Jesus nos conclama ao perdão, ele também não tem esse objetivo único, porque o perdão ele é muito importante para o equilíbrio completo, aquilo que nós chamamos hoje de saúde integral. Sim, ele não é um comportamento superior, né? Perdão, por exemplo, eu sou superior, por isso eu perdoo. Ao contrário, não, né? É preciso que, bom, já denota uma dificuldade. Pode até, a capacidade de perdoar, quer dizer, o aprendizado do perdão, denota uma elevação, quer dizer, um salto, Sim. um passo. Mas para você perdoar, você precisa ter se machucado, precisa ter se ressentido com alguma ofensa. Isso demonstra ainda uma limitação evolutiva. Certo, porque você precisa perdoar, é porque você ainda não está... Já se chateou, já se zangou, já se abalou. Teve ódio, abalou. Né? Então, você começa falando das doenças e suas bases espirituais. Os seus livros, isso é uma marca, é importante porque é realmente a base das doenças. A base para o entendimento dessas questões, das enfermidades, do mundo, é exatamente o entendimento de como nós somos, do que nós somos. De acordo com o Espiritismo, nós somos uma trindade, espírito, que é o ser realmente pensante, real, um corpo físico que nós utilizamos nessa experiência reencarnatória, mas que é apenas uma roupagem. Sim. E um corpo energético que permite a relação do espírito que nós somos com o corpo material grosseiro que nós vamos receber para a experiência. Então, se nós soubermos como é que essas relações existem, como é que elas se fazem, e percebermos que o espírito é o ser que pensa, é o ser que sente, é o ser que deseja, que tem vontade, então nós vamos perceber, compreender melhor como as doenças se assestam na nossa organização física, inclusive as doenças mentais também. Eu me lembro quando eu comecei o curso de doutrina, um expositor me disse assim, que o perispírito era um menino de recado. Ele dava o recado do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Ou seja, tudo que está no espírito, que não está muito bem, passa para o corpo, mas aquilo que está bem também passa. E a mesma coisa, aquilo que a gente faz aqui com o nosso corpo, passa para o espírito, é isso? Reflexo mútuo, é isso? Sim. Quem, na verdade, age e reage, quer dizer, essa ação e reação,
se faz no espírito. No espírito. Porque porque o espírito é o responsável por tudo isso. Ele é quem pensa, ele é quem tem vontade. Sim. Agora, tanto o corpo age no espírito, através do perispírito, primeiro determinando modificações vibratórias, que eu chamo de núcleos de dissociação no perispírito, e chega ao espírito, que está ligado a ele. Da mesma forma, as dificuldades do corpo repassam para o espírito. Então, é um caminho com duas mãos. Mas aí eu fico pensando, né? Todos os excessos, eu falo, mas como que o corpo influencia no espírito? Mas, ao mesmo tempo, é bem assim, recíproco essa influência, porque se eu abuso do corpo, sou eu, espírito, que estou abusando do corpo. Não é? Então, por isso que é sempre o reflexo de quem eu sou, do espírito. E outra coisa, no Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, tem uma questão que sugere o instinto biológico. E essa instintividade biológica, na tradução do professor José Herculano Pires, que é na minha compreensão, uma das melhores traduções, sem desmerecer as outras, mas porque ele faz várias notas de rodapé, e ele fala de uma questão interessante que é o ser do corpo. Se nós pensarmos bem, o nosso corpo é formado de 75 a 100 trilhões de células. E cada célula é uma unidade. Então, nós podemos afirmar que cada célula tem um princípio inteligente ligado a ela. Quer dizer, nós seríamos como se fosse um Deus para esses trilhões. Nós estamos fazendo com que eles evoluam. Sim. Então, o corpo também tem a sua individualidade. Certo. Porém, quem comanda é o espírito, que é o ser mais amadurecido em relação a esse princípio inteligente, que não pensam, que não analisam as coisas, porque não tem essa capacidade ainda. Então, por isso que nós é que acabamos recebendo de volta o que pensamos, o que fazemos, e quando o corpo é maltratado pela nossa irregularidade, a nossa irresponsabilidade, isso repercute no corpo espiritual e, consequentemente, no espírito. Quer dizer, imagina uma pessoa que fuma muito. Ela vai determinar alterações perispirituais, não apenas físicas, mas perispirituais, com dissonâncias nessa região e se candidata em uma outra encarnação a depender da intensidade do uso do tabaco, do conhecimento que tinha, essas coisas todas, a ter uma repercussão e nascer, por exemplo, com uma bronquite, com um quadro asmático e com outras situações que podem acontecer, inclusive com uma predisposição maior ao câncer de pulmão. Certo. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Nós podemos conversar com as células para que elas se renovem ou para que elas se curem? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos com essa resposta a essa pergunta. Até já.